E aí, você acha que a análise deixa as pessoas mais egoístas? Você já pensou isso alguma vez na sua vida? Eu escuto muito, né, muito não, às vezes eu escuto algumas falas que têm a ver com isso, de que as pessoas acreditam que quando elas fizerem análise, elas vão querer se separar de todo mundo, ou vão ficar mais egoístas. Não sei, eu percebo que tem uma ideiazinha assim no ar, e eu quis vir hoje aqui conversar com vocês sobre isso. Vamos lá? Então, gente, eu acho que essa ideia vem muito de porque na psicanálise a gente tem, né, um discurso assim de que é preciso que a gente se separe do outro, não atender todas as demandas, não sei o quê. Isso acaba se confundindo com romper com o outro, com romper vínculos, e não é disso que se trata, tá? A psicanálise, ela não é uma apologia, não é um incentivo ao egoísmo, ao isolamento, a não se relacionar com os outros. Eu acho que, na verdade, é ao contrário. Eu diria que é ao contrário. Eu também noto que muitas vezes essa ideia aparece quando a gente questiona os imperativos. E o que seria isso? Seria quando a gente questiona as coisas que você precisa ou tem que fazer para o outro. Então, ai, fulano me falou isso, agora eu vou ter que fazer. Se não, o quê? Sabe? Você tem que mesmo? Você precisa? Você tá escolhendo fazer essas coisas. Mas acho que é aí que tá o ponto. A separação que a gente trabalha na análise, ela é muito mais subjetiva. É muito mais sobre o outro que a gente internalizou, que está aqui dentro da nossa cabeça. Esse outro que a gente está respondendo. O que ele está querendo da gente? Que imagem que a gente está querendo manter? Sabe? Então, não é tanto sobre os outros ao nosso redor, de romper os vínculos, de romper com todo mundo e começar uma vida nova com pessoas diferentes. Porque o que acontece? A gente vai onde a gente tá, não é mesmo? A gente não consegue fugir de si mesmo, das nossas próprias noias psíquicas, por mais que a gente queira. Não acontece, né? Então, a gente vai tender a repetir os modos de se relacionar que a gente já tem. E sinto muito, gente, não é o universo. Talvez seja você que causa isso com você? Pode ser, né? Por que você escolhe tais tipos de pessoa para se relacionar? Por que você sempre se coloca numa posição X nos relacionamentos, né? Você percebe se você se queixa sempre da mesma coisa? Então, é isso que a gente quer entender numa análise. Eu acho que isso tem muita relação com a nossa constituição como humanos. O que eu estou querendo dizer? Quando a gente nasce, que a gente é um bebê lá, a gente é desamparado, a gente precisa de uma outra pessoa cuidando, porque senão a gente morre. Então a gente precisa de uma pessoa dizendo que a gente está com fome, nos dando comida. A gente precisa de uma pessoa dizendo que nós estamos com frio e nos dando um cobertor. A gente precisa de alguém que diga quem nós somos. E muitas vezes a gente aprende com isso a responder às demandas dessa pessoa para que ela não vá embora, para que ela nos ame. Então, cada um vai ler esse relacionamento de uma maneira e vai lidar com essas relações de uma maneira diferente, né? Mas muitas vezes a gente acaba respondendo às demandas das pessoas ao nosso redor porque a gente acredita que precisa disso para ser amado, para se manter vivo no mundo. Isso é uma ideia que fica, tipo, por trás, né? A gente faz as coisas de modo mais automático, mas normalmente tem alguma coisa nesse sentido lá por trás que a gente precisa entender. Como eu disse, cada um vai ler as relações no mundo de uma maneira diferente, vai entender que lugar se coloca, que lugar coloca o outro de uma maneira diferente. E a gente só consegue perceber isso questionando, né? Que a experiência de cada um é individual, cada um é diferente. Todos nós somos uma alteridade, né? Nós vivemos uma alteridade, uma coisa muito diferente dos outros. Então, ninguém sabe por completo quem nós somos e nós não sabemos sobre os outros.
A diferença sempre vai reinar. E isso é uma das coisas que possibilita os vínculos. Saber que o outro é diferente de mim e até poder escutar a própria diferença. Escutar o outro que está dentro de nós, nosso próprio inconsciente. Sabe quando você fala alguma coisa e faz outra? Ou, eu sempre falo isso, tô aqui fazendo isso de novo, o que está acontecendo? Tem algo na gente que a gente não sabe, que a gente precisa escutar. E eu também não estou dizendo que não se relacionar é uma coisa ruim, no sentido de que, eu não posso ter meu tempo sozinho, eu não posso, não quero me socializar ou coisas assim. Eu acho até importante eu pontuar isso aqui, porque eu tenho percebido uma patologização, tá certo isso? Tem se olhado muito como patologia a pessoa não querer se relacionar, né? E muitas vezes a gente precisa de um tempinho pra gente. Ninguém aguenta ficar se socializando o tempo todo, né? Já dizia o Freud que a civilização não é um mal-estar, né? O mal-estar é da civilização. Para estar em civilização, a gente precisa reprimir algumas coisas, né? Por exemplo, eu não posso ir no banheiro quando eu quero ali, eu tenho que segurar para ir no local adequado, né? Isso é uma consequência da civilização, de viver em sociedade. E assim como isso, tem várias outras coisas. Então a gente tem que reprimir um lado nosso para estar em sociedade. E por isso que também é bom, às vezes, estar em casa, né? Mas também como é que tá sendo para você ficar sozinho? Tem também, né? Uma dificuldade, às vezes, em estar sozinho. Muitas pessoas têm essa dificuldade. Então, por isso que é bom a gente conhecer a nossa própria diferença, dar importância para o nosso relacionamento com a gente mesmo. E que isso é diferente de se isolar, de romper com os outros. Porque quando a gente sabe da nossa diferença, da diferença do outro, aí a gente pode construir um vínculo. Aí a gente pode amar, porque o amor aparece na diferença. É quando o outro não te dá tudo aquilo que você quer, que você pode escolher se quer estar com ele mesmo assim ou não. Se aquela diferença é insuportável ou não. Se aquela diferença também te mostra algo novo, te tira um pouco de si mesmo. Não sei, são muitas possibilidades, né? Mas sabemos que cada um de nós é uma alteridade, é um ser. Só você viveu o que você viveu. Ninguém mais é você, ninguém mais é eu, né? Então, isso é bom e às vezes é difícil de lidar também, mas possibilita relações mais dignas, eu diria assim. Então, ir para análise é muito mais sobre escutar essas demandas, entender quais demandas você quer ou não atender, tirar isso da obrigação e colocar isso na escolha. Entender qual leitura a gente está fazendo dessas demandas, do quanto nós estamos dispostos a entregar ao outro ou não. E também lidar com as partes que a gente não gosta de si mesmo, de olhar para elas. É escutando que a gente pode abrir os olhos para novas possibilidades, para novos modos de se vincular, para novos modos de se relacionar e viver a vida. E então, por isso que eu digo que eu acredito que a psicanálise é o oposto de você virar uma pessoa egoísta, uma pessoa que se isola, né? Ela é muito mais sobre você poder construir vínculos que façam sentido para você e para a tua vida. A separação subjetiva do que é nós, do que é do outro, quem sou eu, quem é o outro, é o que possibilita o vínculo, é o que possibilita o amor. O amor que é possível porque há a diferença. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que eu tenha conseguido passar a ideia que está aqui na minha cabeça, que às vezes é meio difícil colocar em palavras, mas reflitam aí comigo, comentem aqui embaixo o que vocês acharam disso que eu trouxe hoje e te vejo no próximo vídeo.